A missão messiânica, segundo o teólogo George Eldon Leary. Um vídeo diferente por aqui, gente. Eu quero ler para você o trecho de um livro. O livro é esse aqui, Teologia do Novo Testamento, do autor do teólogo George Eldon Leary. O trecho que eu quero ler para vocês, ele se encontra na página 252. O teólogo ele vai argumentar sobre a missão messiânica de Jesus. De não ficar muito grande, vamos direto ao ponto? Vamos ver o que o autor tem para poder nos falar sobre a missão messiânica de Jesus? Ele vai dizer assim, ó, a experiência da cruz. Aí ele vai argumentar sobre a missão messiânica de Jesus. Dois detalhes acerca da paixão de Jesus sugerem um significado mais profundo de sua morte do que simplesmente a morte física. Temível como tenha sido, todos os três evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus, Lucas, relatam a oração agonizante de Jesus no Getsêmani, no sentido de que seu pai removesse este cálice dele. O autor, ele coloca aqui dois textos bíblicos. Eu vou trocar aqui agora, vou pegar minha Bíblia e vou ler para você os textos bíblicos que o autor coloca aqui no livro. Marcos 14:36 diz assim: E dizia Jesus no Getsêmani orando, né? Abba, Pai. Isso aqui é bem legal. Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Isso aqui é bem legal, gente. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Por que eu estou repetindo que é bem legal? Eu acredito que, por meio da oração de Jesus no Getsêmani, nós podemos aprender a orar hoje. Olha que legal. Quando Jesus vai orar, ele não apresenta primeiro a vontade dele, o pedido dele. A oração começa assim: Abba, Pai. Isso aqui é uma invocação. Jesus não apresenta na oração primeiro o seu pedido, primeiro a sua vontade, primeiro o seu interesse. Ele apresenta primeiro uma invocação, Abba Pai. Essa expressão Abba Pai representa uma invocação, relacionamento, intimidade. Jesus não está vendo o Pai como Papai Noel. Ele não chega apresentando pedido. Ele chega apresentando, podemos dizer, interesse no Pai. Depois da invocação, Jesus ele também não apresenta a vontade dele, o interesse ou o pedido dele. Ele faz uma confissão do Pai. Isso aqui é bem legal. Tudo te é possível. Isso é uma confissão. Jesus está dizendo que o Pai tem todo o poder. E o Pai dá a ele, vai pedir. Então, olha só, primeiro Jesus faz uma invocação, depois uma confissão. Agora ele apresenta a vontade dele, o pedido dele. Afasta de mim este cálice. Eu vou continuar falando do livro e a gente vai aprender aqui que este cálice representa o sofrimento. Jesus está pedindo no Getsêmani livramento. Olha aí. Até Jesus pediu a Deus, pediu ao Pai livramento. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, olha só, em primeiro lugar, quando Jesus vai orar no Getsêmani, ele faz uma invocação, faz uma confissão, depois faz o pedido, gente. Depois apresenta o que ele quer. Aí o texto continua, né? Todavia não seja o que eu quero. Muito legal. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Sabe? Assim, tentando tornar aqui mais claro, Jesus está dizendo que a vontade do Pai é mais importante que a vontade dele. Ele subordina a vontade dele à vontade do Pai.
Jesus, hein, se coloca submisso à vontade do Pai. O autor George Eldon Ladd, ele também apresenta aqui outro texto. Ele diz assim, ó: Lucas acrescenta que ele estava em tal angústia de espírito. O autor George Eldon Ladd está dizendo que Jesus, naquela oração no Getsêmani, estava em tal angústia de espírito que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quem dá essa referência é Lucas, não é? O autor George Eldon Ladd coloca a referência bíblica aqui, que é Lucas 22, versículo 44, que diz assim: E cheio de angústia, orava mais intensamente. Isso é bem legal também. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Isso aqui é bem legal também. É bem legal também porque, vamos lá, Lucas mostra duas cadeias aqui, uma cadeia corporal e outra espiritual. Olha só, e cheio de angústia, cadeia corporal, orava mais intensamente, cadeia espiritual do lado de cá. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue, reação física, cadeia corporal. Por que eu disse que é muito legal? Estou sendo repetitivo. Lucas mostra que o corpo de Jesus participa da oração. Isso confronta, por exemplo, o gnosticismo, mas isso é para outro vídeo. Isso aqui é muito interessante. Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, mostra que Jesus começou a pagar o preço, por mim e por você. Seu suor tornou-se como gotas de sangue. Ele já começou a pagar o preço no Getsêmani e terminou na cruz. Começou a pagar o preço no Getsêmani, começou a sangrar no Getsêmani, terminou na cruz. Se você lê Isaías 53, o servo sofredor, o Messias, ele é alguém que vai ser oprimido. Não é? Em Isaías 53. E aqui a gente vê Jesus orando tão intensamente. E isso aqui é muito legal porque, e cheio de angústia, orava mais intensamente. O sofrimento não anulou a missão de morrer na cruz. O sofrimento intensificou a oração. Mas vamos lá continuar lendo aqui o nosso livro, não é? No Antigo Testamento, o cálice, olha que legal, é uma metáfora para a punição e retribuição divina pelo pecado. Achei que eu tinha errado quando eu já preguei que o cálice, sabe quando Jesus disse, afasta de mim esse cálice, várias vezes. Em minhas pregações eu já preguei que aquela expressão significa que Jesus estava pedindo livramento, que Jesus, aquilo dali é uma expressão do sofrimento que ele ia passar na cruz. Eu acertei então, glória a Deus, não falei bobagem. Mas olha só, né, além de ser uma representação do sofrimento, não é isso que o autor está dizendo agora no livro, olha só. No Antigo Testamento, o cálice é uma metáfora para a punição e retribuição divina pelo pecado. Em sua identificação com a humanidade pecadora, ele é o objeto da santa ira de Deus contra o pecado. E no Getsêmani, à medida que a hora da paixão se aproximava, quanto mais perto chegava o momento de Jesus ser crucificado, é isso que o autor está dizendo, o pleno horror daquela ira lhe estava sendo revelado. Muito embora tivesse conhecimento de que sua morte era o âmago de sua missão messiânica, e mesmo que ele próprio se tenha prontificado a cumprir essa missão, o terror do cálice da ira de Deus contra o pecado era tão amargo que ele não pôde fazer outra coisa senão clamar por livramento. A gente falou isso, né?
Jesus no Getsemane clama por livramento. Pede para não passar por sofrimento, o sofrimento da cruz. Mas a gente também viu que ele não terminou a oração aí, né? Se fosse possível, Marcos 14:35. Contudo, ele se submeteu completamente para cumprir sua missão. Gente, isso aqui é bem legal. Nós aprendemos por meio da oração de Jesus no Getsemane que o Pai não conduziu Jesus até a cruz pela força. Jesus não foi até a cruz conduzido pela força. Ele foi conduzido até a cruz pela obediência, pela submissão à vontade do Pai. Quando ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres, Jesus está considerando a vontade do Pai melhor do que a vontade dele. Jesus está considerando a vontade do Pai melhor, mais importante do que a vontade dele. Então, pela obediência, ele vai até a cruz e não pela força. Isso é bem legal. Ele cumpre a sua missão de cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, pela obediência. Pela obediência, ele cumpriu a missão dele. Sabe, fazendo uma aplicação aqui para nossas vidas, deveria ser assim com a gente também. Pela obediência, cumprimos a nossa missão. Mas vamos lá. O segundo evento é o grito de desamparo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Na verdade, essa é uma citação de Salmos 22, verso 1. E certamente significa, pelo menos, que Jesus é alguém que participa do sofrimento da humanidade. O ponto de vista que afirma que Jesus experimentou um sentimento de completo abandono por parte do Pai é mais satisfatório. Ainda é possível que o peso do pecado do mundo, sua completa autoidentificação com os pecadores, envolveu não meramente um sentimento, mas um real abandono por parte de seu Pai. A gente leu aqui a missão messiânica, segundo o teólogo George Eldon Ladd. Nessa parte aqui ele fala sobre a experiência da cruz. Neste trecho sobre a experiência da cruz, ele fala de Jesus no Getsemane, né? A gente vai continuar, depois eu vou ler mais outros trechos desse livro. Esse livro é excelente. E foi isso, espero que a gente leu aqui, o que a gente comentou, possa ter edificado a sua vida. No comentário, eu vou deixar o meu PX. Se você quiser me abençoar com alguma oferta, eu agradeço a Deus pela sua vida.